Amém. Amém. Amados irmãos, graça e paz. Nós não ensaiamos, mas temos combinado essa canção porque ela tem a ver com a mensagem hoje. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 13. Na semana passada nós vimos, dentro da primeira viagem missionária de Paulo, o primeiro roteiro que foi a Chipre. E lá em Chipre ele teve, juntamente com sua equipe, um embate com Elimas. Barnabé nasceu e foi criado na ilha de Chipre, e eles viajaram para Chipre primeiro. E agora eles partem de Chipre para Antioquia da Pisídia. Vão para o território que é lugar de nascimento de Paulo. Paulo, ele é de Tarso. Tarso está na Ásia Menor. E a Antioquia da Pisídia é da Ásia Menor. Então está indo para um lugar que é do conhecimento, da intimidade de Paulo. Eles vão para um lugar chamado Perge, na Panfilha, e viajam em direção ao norte. Posteriormente, ele vai para algumas cidades muito importantes. Vamos fazer uma análise disso bem direitinho. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 13, o texto diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Irmãos, nesse primeiro versículo nós temos condições de observar algumas coisas. Eles saíram de Chipre, de Pafos, que é uma cidade principal, e aportaram numa cidade chamada Perge. O trajeto foi esse, daí da ilha de Patmos até Perge. Perge é uma espécie de cidade costeira. Toda essa região aí que nós vimos é uma região que é muito rica. Ela é rica em grãos e era conhecida por terem produtos farmacêuticos. Paulo não organizou uma igreja aí em Perge. Ele vai para o interior. E lá ele sai nessa viagem, uma viagem de barco, aporta em Perge, e de Perge ele vai para o interior. O que nós observamos no versículo 13 é que João Marcos, que fazia parte como auxiliar dessa equipe de Paulo, ele já vai voltar daí de Perge para casa, volta para Jerusalém. João Marcos deixa eles nesse momento. Esse retorno de João Marcos, posteriormente, vai ser criticado por Paulo no capítulo 15. Por que foi que João Marcos voltou? Irmãos, é razoável entender que João Marcos é muito novo, imaturo. Ele está com saudades da sua casa. E essa jornada que Paulo está fazendo é uma jornada perigosa. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que ele passou por lugares terríveis, podendo inclusive ter sido assaltado. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai falar sobre isso. Então, João Marcos, nesse momento, muito provavelmente com saudade de casa, retorna para Jerusalém e eles dão continuidade para o interior aí da Ásia Menor, com sentido a uma cidade chamada Antioquia da Pisídia. A pergunta que não quer calar: por que foi que Paulo não aproveitou esse momento que estava em Perge? Perge era uma cidade importante. Por que foi que ele não colocou ou não foi à sinagoga de Perge e colocou, digamos assim, começou a pregar o evangelho a partir de Perge? Muitos fazem essa pergunta. O doutor Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz essa pergunta. E a resposta mais razoável está no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 13. Ele mesmo diz que adoeceu, que estava doente quando fez essa viagem. Então, é racional entender que a doença atrapalhou aí esse primeiro momento.
e ele tinha como objetivo alcançar uma cidade mais principal e mais influente que Perge, que era a própria Antioquia. É razoável entender que ele se resguardou um pouquinho e ele saiu, irmãos, de Pafos para Antioquia da Psídia. Foram 176 quilômetros. Então ele tinha que se resguardar um pouco de uma doença ao qual ele sofria. E os estudiosos também vão fazer uma associação dessa doença que ele tinha a uma espécie de espinho na carne que ele mesmo fala na sua carta de 2 Coríntios. E aqui ele vai em direção ao interior. Consegue chegar em Antioquia. Antioquia hoje, irmãos, está situada aí na Turquia. O nome da cidade atual é um nome muito difícil, eu não consegui entender. E de Antioquia hoje só tem alguns escombros, algumas coisas assim, do ponto de vista histórico. Mas todas essas cidades, elas estão situadas na Turquia. E hoje nós vamos orar pela Turquia. É uma rota perigosa. Paulo vai para o interior, saindo de Perge, chega em Antioquia. E o texto diz, versículos 14 e 15. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Eles chegam em Antioquia e eles, nessa cidade, que é uma cidade importante, tem esse nome porque foi fundada, muito provavelmente, por Antíoco I, filho de Seleuco Nicator, um grande governador dessa época, sírio, e foi construída para homenagear um homem chamado Alexandre Magno, um cara que fez algo fantástico no mundo antigo, fazendo uma unificação muito ousada do mundo antigo. Essa cidade, Antioquia da Psídia, é uma cidade rica, ela tem uma posição central, ela tem um comércio bom, e ela tinha uma particularidade, era uma cidade calma, ordeira, e por ser um posto romano, os estudiosos dizem que muitos soldados aposentados, depois que se aposentavam, iam para essa cidade. Quando eles chegam lá, vão logo para a sinagoga. É óbvio, irmãos, que eles vão recorrer à sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga era o que eles tinham de comum com esse povo. E Paulo, além de ter cidadania romana, Paulo, ele era fariseu. E era alguém que era bem conhecido da igreja em Jerusalém. Era natural que pessoas que passassem, que viessem de Jerusalém, que passassem em outras sinagogas, depois de um certo rito, tomassem a palavra. E como é que as coisas funcionavam antigamente? Na sinagoga, e sabe-se que essa sinagoga de Antioquia da Psídia, os estudiosos dizem que era uma sinagoga muito importante, muito influente. Ela conhecia as necessidades da comunidade e se transformou no lugar de muita influência. Pelo fato de estar longe de Jerusalém, pelo fato de já estar em terras mais estrangeiras, digamos assim, é possível entender que nessa sinagoga haviam 4 grupos distintos. O primeiro grupo era o dos judeus nascidos em Israel e os judeus chamados judeus da dispersão, que eram judeus que eram judeus de sangue e nasciam em outros territórios. Segundo, os prosélitos. O que eram os prosélitos? Aqueles que abandonavam as suas religiões e se tornavam da religião judaica. Eles são prosélitos, eles mudavam para a religião judaica, executando, sobretudo, uma coisa chamada circuncisão, que os homens aqui sabem com certeza o que é. E o terceiro grupo era um grupo chamado os tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Eram aqueles que participavam das reuniões da sinagoga, eram simpatizantes do judaísmo, mas pelo fato de não fazerem a circuncisão,
eles não participavam de forma mais intensiva do grupo. E por causa da influência da sinagoga de Antioquia, é razoável entender que ela era visitada também por gentios. Gentios que tinham algum tipo de interesse, mas não tinham assumido um compromisso em seguir a religiosidade judaica. Quando, no século I, os estudiosos dizem o seguinte, que na sinagoga o culto acontecia da seguinte forma. Em primeiro lugar, eles juntos recitavam aquilo que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 a 9, que é um texto chamado Shema, e diz, ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus, a ti adoramos, tal. Então tem todo um rito, eles recitavam isso, passavam alguns momentos de oração, e depois dos momentos de oração, eles iam para o sermão, e do sermão a bênção final. Era assim que acontecia um culto, digamos assim, numa sinagoga no século I. O ponto forte dessa reunião é o sermão. E aqui a gente precisa, muitas vezes, aprender com eles. O núcleo principal na sinagoga, nessa reunião, era o sermão. E era natural que eles pedissem que os visitantes, sobretudo aqueles que vinham de Jerusalém, falassem. Porque tinha gente de Jerusalém ali. E eles vão pedir uma palavra de consolo. Em outras Bíblias, uma palavra de exortação. Isso é muito natural acontecer. E Paulo vai levar para eles a maior palavra de consolo e de exortação que eles podem receber. Aí Paulo começa a falar. E ele faz um apanhado do Antigo Testamento. Versículos 16 a 18. O texto diz assim. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse. Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. Paulo tem um objetivo, irmãos. Olhe para mim um instantinho. Sabe qual é o objetivo de Paulo? Mostrar pelas Escrituras que Jesus era o Messias que eles estavam aguardando. Como ele está se dirigindo a uma plateia mista, ele começa a mostrar pelas Escrituras toda a história, desde a promessa até o cumprimento dessa promessa em Cristo Jesus. E ele começa dizendo algo interessante. Antes, porém, eu gostaria que vocês prestassem atenção a uma coisa que é notória, mas não está tão visível. Perceba que Paulo, ele se levanta e vai até o lugar. Irmãos, os estudiosos dizem que quando uma pessoa fala na sinagoga, ela fala num lugar especial. Ela não fala de onde ela está. Ela vai e se dirige até o local que é destinado para que os oradores falem. Então, é razoável entender que Paulo estava um pouco longe, não estava perto, porque foi enviado para Paulo a mensagem de que ele havia recebido esse convite para falar, para exortar o povo. Então, é razoável entender que ele sai do lugar onde está e chega no lugar aonde vai executar a oração. Nesse momento que ele está se deslocando, o povo começa a conversar. O que é natural, irmão, sabe por quê? Porque a sinagoga era um encontro também civil. As pessoas se encontravam, eles tinham coisas em comum. Quando Paulo chega até o lugar aonde vai falar, ele dá com a mão em silêncio e de pé ele fala. Segunda observação que eu quero fazer a você é que se Paulo tivesse falando em Jerusalém, aqueles que falam na sinagoga principal em Jerusalém, eles falam sentado. Nas outras sinagogas, o costume é que se fale em pé. Então ele está em pé, acena com a mão para as pessoas fazerem silêncio e prestar atenção àquilo que ele está dizendo. Aí ele começa a se identificar com o povo. Ele começa a dizer, israelitas, ou seja, ele atinge a todos.
tanto aqueles que são israelitas de sangue, como aqueles que são da diáspora, como aqueles que nasceram em Jerusalém, como os prosélitos. E ele também diz, e vocês que temem a Deus, ele atende ao outro grupo, que são os tementes a Deus e os gentios. Ele saudou a todo mundo. Se todo mundo está ali na sinagoga para ouvir uma palavra, é porque ali só tem pessoas que entendem que existe um Deus todo-poderoso. Então ele identifica esse Deus. Ele começa dizendo, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais. Nesse caso, Paulo especifica que Deus chamou o povo de Israel de povo seu. E esse povo seu, que é nós aqui, no caso, no decorrer dele lá, olha, o Deus de Israel, vocês que temem a Deus, escutem, o nosso Deus, o Deus de Israel, escolheu os nossos pais. Escolheu é um termo muito importante aí, irmão, sabe por quê? Porque foi Deus que escolheu, é da graça dele, é da vontade dele, é da misericórdia dele, foi ele quem escolheu. A virtude não está em Israel que foi escolhida, a virtude está no Deus que escolhe. Então foi Deus quem escolheu. E ele começa a dizer, escolheu os nossos pais. Quando ele fala os nossos pais, ele está falando nos patriarcas, sobretudo Abraão, Isaque e Jacó, cujo nome também é Israel. E nesses 3 nomes está o início dessas promessas, o início dessas alianças. E ele segue, o Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito. E ele começa a falar, irmãos, sobre a dificuldade que o povo de Israel teve quando passou pelo Egito e pela peregrinação no deserto. Todos eles conheciam essa história. Ele está fazendo o que Estevão fez no seu discurso. Ele está fazendo o apanhado histórico de toda Israel para chegar até em Jesus. E ele mostra, irmãos, que o povo era difícil. Veja como Paulo constrói o seu raciocínio. Veja o versículo 18. Paulo dizendo para o povo, suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. Veja como Paulo é sutil em dizer que Deus é poderoso, é grande e que você, povinho, Deus suportou a gente pela sua graça, o amor dele é maravilhoso. Apesar dos milagres, da bondade, do amor do Senhor, nesse dizer, vocês murmuraram, vocês reclamaram, muitos rejeitaram. Ele sabia da história, ele sabia do que tinha acontecido na peregrinação, e esse povo também. E Paulo está deixando isso bem claro. A virtude é totalmente do Senhor, o domínio é do Senhor, não é Israel. Tenha calma, em Israel tem promessas, elas vão ser cumpridas, mas não é por causa de vocês, não, é por causa do Deus que é fiel, e o que ele fala, ele cumpre. Aí veja os versículos 21, 19 e 20, o texto diz assim, olha que coisa tremenda. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras, as terras de Canaã, como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Ele fala que 7 nações foram, digamos assim, subjugadas. 7 nações foram vencidas. Que nações são essas? Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações. No livro de Deuteronômio, fala sobre essas 7 nações. Depois que essas 7 nações foram subjugadas, de acordo com o plano e o poder do Senhor, que não foi, digamos assim, cumprido do jeito que ele realmente queria, houveram falha nesse cumprimento, mas mesmo assim, essas nações, elas foram subjugadas, Deus cumpriu. Como? Deu as terras como herança ao seu povo, ou seja,
Paulo está dizendo que Deus é fiel, que cumpre a promessa feita a Abraão, e essa promessa que foi feita a Abraão estende a sua prole, estende a sua descendência. Aí Paulo faz uma contagem, digamos assim, arredondada, de quanto tempo tudo isso aconteceu. Ele diz que levou 450 anos. E eu vou dizer a vocês como foi a contagem na cabeça de Paulo, foi a seguinte: 400 anos de opressão no Egito, 40 anos de peregrinação no deserto, faz 440, e 10 anos o povo lutando contra as nações, juntando tudinho, dá 450. Aí ele encerra dizendo uma outra fase na vida de Israel, que foram os juízes. Os irmãos, quando vão ler a Bíblia, como é que vocês leiam? Vocês leem o seguinte, lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, aí depois vem quem? Juízes. As fases da vida de Israel, Paulo vai falando bem direitinho. E ele chegou o tempo dos juízes, e para encerrar esse tempo dos juízes, ele estabelece uma espécie de limite. E quem é o limite? O profeta Samuel. Por que Samuel? Porque Samuel tinha 2 ofícios. Samuel faz uma espécie de transição. Samuel era sacerdote e Samuel também era profeta. Ele vai fazer uma transição da época dos juízes, em que os juízes ajudavam o povo a executarem a vontade do Senhor, vai fazer a transição dos juízes para os reinados. Por quê? Porque o povo vai pedir a Samuel um rei. As outras nações tinham, a gente quer também. E Deus vai conceder que isso aconteça. E os 2 reis que vão ser citados por Paulo vai ser, em primeiro lugar, Saul, o rei pateta, e depois Davi, um rei segundo o coração de Deus. As pessoas brincam, acham engraçado porque é que eu digo que Saul é o rei pateta. Irmãos, é porque Saul era um rei do ponto de vista humano. Ele saiu para procurar a jumenta do pai e achou um reinado. Então a coisa dessa não é natural. Agora o texto nos mostra que do ponto de vista humano, ele era alto, tanto é que o texto bíblico diz que todas as pessoas, quando se juntavam, que ele estava no meio, o povo batia no ombro dele, ele se destacava de todo mundo. Então era aquele cara bonitão, grandão, fortão. Do ponto de vista humano, é possível que vissem nele virtudes que fizessem dele um rei, mas a aparência era exterior. Deus conhecia o interior. E conhecendo o interior, o contraponto de Saul é Davi, um homem segundo o coração dele. E é isso que ele vai falar. Olha os versículos 21 e 22. Então, eles pediram um rei. Pediram a quem? Pediram a Samuel. Queremos o rei. Deus lhes deu Saul. Aí aqui, para puxar a sardinha um pouquinho para si mesmo, ele faz uma espécie de definição mais pormenorizada de Saul. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso durante 40 anos. Irmãos, Paulo é da tribo de Benjamim. É por isso que ele conhece tanto detalhe, não apenas das Escrituras, mas se identifica com isso. Ele vai falar, inclusive, em uma das suas cartas, que ele é dessa tribo. Depois que ele fala de Saul, ele diz que esse próprio Deus tirou Saul do poder. Veja o versículo 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Qual é a diferença principal de Saul para Davi? É que Deus rejeitou Saul, porque Saul rejeitou as instruções do Senhor, se colocou acima da lei. Em fazendo isso, o próprio Senhor, o próprio Deus,
o rejeitou. O que foi que aconteceu? Saul perdeu a oportunidade de estabelecer uma dinastia. Se Saul tivesse sido bem-sucedido, os filhos de Saul haveriam de reinar depois que ele morresse. Isso é o estabelecimento de uma dinastia. Ele não estabeleceu dinastia. Nenhum dos filhos de Saul ficou no reino depois que ele morreu. Aí o Senhor levanta agora Davi. Quando levanta Davi, em contrapartida, na pessoa de Davi, havia promessas que dessa dinastia, da família de Davi, sairia um rei especial que cumpriria promessas tremendas. É isso que o texto diz, a partir do versículo 23. Da descendência deste, ou seja, de Davi, conforme a promessa, e quem fez a promessa foi Deus, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação desse Jesus, o João Batista, pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, ou seja, quando João estava próximo de encerrar a sua missão, ele dizia: quem vocês pensam que eu sou? Vale a pena salientar, irmãos, que é da boca de João Batista as palavras: convém que ele cresça e que eu diminua. O ministério de Jesus subia, o dele descia. E ele começa a explicar: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Paulo começa a mostrar que Jesus cumpre as exigências legais. Isso é tão sério, irmãos, que nos evangelhos, existem 2 evangelhos que têm genealogias. No livro de Mateus, no capítulo 1, logo no versículo 1, vem dizendo que Jesus ele é filho de Davi. Ou seja, Jesus cumpre, era aquele Messias esperado. Paulo vai explicando tudo bem direitinho. Jesus cumpre as promessas. Jesus é o renovo que o profeta Zacarias dizia. Jesus era aquele que haveria de estabelecer o trono. Quando o anjo Gabriel está anunciando que a Maria, sobre o nascimento de Jesus, esse anjo diz a Maria que o trono real de Davi seria dado a ele. Esse Jesus diz, inclusive, que esse reinado nunca mais teria fim. Então, as promessas estão sendo cumpridas em Jesus e Paulo está explicando isso. Aí você pergunta para mim: pastor, Paulo está explicando isso e está falando de Jesus com base no Antigo Testamento, por quê? É porque as escrituras que eles tinham eram o Antigo Testamento. Para pregar o Evangelho, para falar sobre Jesus, eles tinham o Antigo Testamento como base. O Novo Testamento ainda não havia sido feito nenhum de seus livros. Então ele tinha que falar sobre Jesus a partir das Escrituras. Mas isso era muito positivo, porque não apenas iluminava, mostrava quem Jesus era, mas dava a base. Sobretudo para aqueles que eram tementes ao Senhor Deus Todo-Poderoso, de compreender na iluminação do Espírito Santo a aplicação real das Escrituras em Cristo Jesus. Versículos 26 até 31, o texto diz: irmãos, Paulo falando, veja, eu não sei se você percebeu, mas Paulo já mudou o timbre. Ele começou bem formal e agora ele está mais íntimo, chamando aquele povo de irmãos, irmãos, descendência de Abraão e vocês que temem a Deus. Está falando a todo mundo, tanto os israelitas como aqueles que são tementes ao Senhor. A nós foi enviada a palavra desta salvação. O tom de Paulo é intimista. Seu desejo agora é familiarizar a sua plateia com Jesus.
a nós foi enviada a palavra dessa salvação, o que une o judeu que é temente a Deus e aquele que queria entender esse Deus de Israel, era a busca da salvação que Deus prometeu pela sua palavra. É por isso que ele está dizendo, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Qual é a mensagem principal? O cumprimento das promessas. Deus prevê salvação por um único Salvador. Versículos 27. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, aqui Paulo é esperto. Perceba que Paulo faz uma distinção dos líderes de Jerusalém para os líderes da sinagoga de Antioquia. De uma forma muito hábil, ele começa a dizer, olha, os moradores de lá de Jerusalém, as autoridades religiosas lá de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, eles cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Aqui, irmãos, uma pequena observação. Gostaria que os irmãos se lembrassem da mensagem de Pedro em Atos, no capítulo 3. Pedro está pregando para uma plateia quase que totalmente de judeus. E quando Pedro está pregando para essa plateia de judeus, em Jerusalém, ele diz, esse Jesus que eu estou falando, vocês mataram. A pregação de Pedro é mais contundente. Paulo aqui foi mais sábio, mais astuto, mais arguto. E outra coisa, ele está em outro lugar, ele não está em Jerusalém. E ele faz a distinção clara. Os moradores e as autoridades de Jerusalém, não foram vocês não. Mas o pessoal lá de Jerusalém, sabe o que foi que eles fizeram? Por ignorância, por não reconhecerem a Jesus pelas Escrituras. Eles pegaram esse Cristo e deram para que Pilatos matasse. Eles mesmos não podiam executar essa sentença. Paulo observa e demonstra que o povo de Jerusalém agiu com ignorância ao rejeitar o Cristo. O povo judeu não sabia o que estava fazendo. É nessa palavra, irmãos, que confirma a primeira palavra de Jesus na cruz do Calvário. O que é que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós sabemos que a motivação principal a levar Jesus à cruz do Calvário era a inveja dos sacerdotes, sobretudo dos religiosos. O texto no livro de Mateus é muito claro ao falar sobre isso. Essa era a motivação que estava no coração deles. Mas eles não tinham a dimensão espiritual de quem Jesus era. Mas mesmo assim, cumpriram as Escrituras nessa égide de ignorância. Só Deus é quem pode fazer isso. Eles cumprem as Escrituras de forma ignorante, não estão sabendo que estão cumprindo aquilo ali. Agora Paulo também, ele não deixa assim, de todo jeito, não. Ele não livra tudo não. Olha, por outro lado é bom lembrar que vocês não devem se esquivar muito aí dessa responsabilidade. Paulo é muito inteligente, faz uma diferenciação, mostra que foi por ignorância, mostra que as promessas foram cumpridas, mostra que esse Cristo foi levado morto, isso foi executado. Aí, irmãos, o final. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Versículo 30 e 31. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. Irmãos, é fantástico. A gente vê Paulo dizendo que
Era tudo o cumprimento das profecias. Versículo 29. Cumpriram tudo o que estava escrito a respeito dele. Ele morreu, é verdade. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele mostra, não obstante a questão da ressurreição, esse Jesus foi visto por testemunhas, e essas testemunhas estão vivas, e agora são aquelas que estão diante do povo falando. Ele está falando acerca de si, ele está falando acerca dos apóstolos. Que coisa fantástica. O núcleo da pregação do Evangelho é que nós cremos num Cristo que venceu a morte, que está vivo à destra do Pai. Essa é a maior informação, esse é o maior ponto que nós precisamos, de acordo com a palavra do Senhor, guardar em nossos corações nessa noite. Gostaria de destacar duas verdades espirituais. Irmãos, Paulo fez um apanhado histórico, teológico, e ele mostrou como foi que a promessa do Senhor foi cumprida. Ele mostrou como as profecias sobre o Senhor Jesus foram cumpridas, e com a clareza de argumento, de uma forma reduzida, Paulo prega o Evangelho, defendendo a fé em bases sólidas, conduzindo o povo a um raciocínio bem feito, bem estruturado, bem colocado e apoiado nas Escrituras. Considere a importância de saber a história das coisas. Para saber para onde vamos, é bom saber de onde viemos. O que é que nós podemos aprender com a nossa história? E aqui, irmãos, eu gostaria de, em nome de Jesus, fazer com que os irmãos pensem sobre um necessário resgate de nós conhecermos de forma boa, sólida, a nossa história, porquanto crentes em Cristo Jesus, nós cremos em algo que é fantástico, é muito sólido, mas precisamos ter argumentos sólidos para que a nossa fé não seja uma fé superficial. A fé de Paulo, ela não é superficial. Paulo identifica na história a revelação, as profecias sendo cumpridas em Cristo Jesus. Você conhece a história da igreja que você faz parte? Você conhece a história da denominação que você faz parte? Você conhece a história do cristianismo? Como foi que nós chegamos até aqui? Por que que nós cremos do jeito que cremos? Irmãos, isso é importante, sabe por quê? Porque muitas coisas ocorrem na história que são diretamente do dedo do Senhor. Nós precisamos analisar a nossa vida, analisar os acontecimentos à luz da palavra. E aqui um grande alerta para nós. Cuidado para não ficar alienado do mundo, sobretudo na geração em que nós estamos agora. Tem muita gente que só faz viver, responder às rotinas, cuidar da sua própria sobrevivência. Eu não estou descuidando, eu não estou desmerecendo isso não, mas a palavra de Deus nos diz de forma muito clara que nós precisamos vigiar e orar. E vigiar, irmãos, é ter um senso crítico de tudo aquilo que está acontecendo à luz da palavra. E eu gostaria de dizer, irmãos, em nome de Jesus, vigie e conheça. A nossa escola bíblica, inclusive, teve 2 cursos excelentes recentemente que foram feitos online. Um que falou sobre a história do protestantismo brasileiro e outro que falou sobre a questão de Israel e da igreja. Nós tivemos ali informações históricas fantásticas, tanto do professor Toninho que está ali, quanto do professor Jair.
Eles pesquisaram, eles foram a fundo e mostraram a história, o dedo de Deus através da história, conduzindo o seu povo e fazendo pelo seu povo o que há de melhor e fazendo, sobretudo, uma análise crítica da história. Nós não podemos viver por viver só, como diz aquele poeta, com a boca cheia de dentes esperando a morte morrer. A ideia não é essa. Nós precisamos viver de forma analisada, contextualizada, entendendo o que é que está acontecendo, vigiando e orando. É Deus quem conduz a história e você está no trem da história que é conduzida por Deus. Entenda isso. Conhecer a história e refletir sobre ela é um fator importante, individualmente falando. Para um melhor autoconhecimento, inclusive, você precisa saber da história da sua vida. Você já conversou com seus pais? Você sabe como foi a história da sua família? Muitas vezes, irmãos, quando nós conhecemos a história dos nossos pais, nós compreendemos por que é que eles tomam certo tipo de atitude e a gente fica com o coração mais tolerante. Às vezes nós somos frutos de uma educação que é extremamente privada. Mas por quê? Porque quando você vai analisar a história da mãe, vai analisar a história do pai, eles estão repassando para você justamente aquilo que receberam. E quando a gente tem conhecimento de aspectos dessa história, nós estamos conhecendo a nós mesmos. E a verdade do Senhor vai chegando. Não viva de forma alienada. Pare para refletir sobre as coisas que estão acontecendo. E entenda, em nome de Jesus, entenda. Tem muita coisa que está acontecendo. Muita coisa que está acontecendo. No versículo 15, a gente vê uma palavra de salvação. Paulo faz uma recapitulação. Mostra as profecias. Paulo mostra a história de Jesus. Mostra como as profecias foram cumpridas. E mostra a coisa mais importante, o fundamento principal do Evangelho. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Jesus é o núcleo da boa nova. Jesus é o eixo principal do Evangelho. E hoje eu gostaria de ressaltar essa importante doutrina para nós. Sabe qual é a maior prova, irmãos, de que Jesus ressuscitou? Os estudiosos elencam várias provas de que Jesus ressuscitou. Mas sabe qual é a maior prova de que Jesus ressuscitou? A pregação dos apóstolos. E eu vou mostrar para os irmãos como isso foi forte. Antes de Jesus ter ressuscitado, você viu o apóstolo Pedro. Quem era Pedro? Um homem iracundo, um homem que chegou para Jesus e disse assim: eu vou contigo até a morte. E todo mundo diz: ah, não, tal. Mas só que Jesus foi levado preso, apanhando lá. O galo cantou a primeira vez, e Pedro distante, só observando isso. Uma pessoa reconheceu Pedro. Eu vi você estava com eles. A sua voz, o seu jeito de falar denuncia. E Pedro vai dizer: eu? E o texto do Novo Testamento vai dizer que ele imprecou, ou seja, ele jogou praga. Eu não estava lá não, não sei o quê, não sou eu não e tal, se esquivando. E o galo canta de novo. Até que outra pessoa reconhece, o galo canta de novo. E aquilo fica marcado. Irmãos, ficou marcado, sabe até quando? Até o momento em que estavam os 10, numa sala fechada, porque eles estavam com medo, numa reunião entre eles. Aí chega Jesus no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Pedro tinha visto Jesus morrer, mas agora vê Jesus ressuscitado. E essa experiência da ressurreição
criou no coração de Pedro, com a unção do Espírito Santo, um novo Pedro. Não é mais aquele Pedro que nega. É um Pedro que, quando começa a pregar, ele confronta os judeus. Esse Jesus que vocês mataram. Não é um Pedro reticente, é um Pedro modificado. E a modificação se deu pela unção do Espírito Santo de Deus, mas pela experiência de contemplar Jesus ressuscitado. Essa experiência foi tão forte que esse homem era capaz de dar a vida. Irmãos, nós vivemos aspectos dessa experiência. Sabe quando? Quando nós atendemos à voz do Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus ilumina Cristo em nossos corações. Quando nós deixamos os nossos pecados e nós confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo nos cela. E essa presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ela traz testemunho de que nós somos filhos de Deus. Pelo Espírito Santo, nós temos a convicção de que somos filhos de Deus pela experiência real do encontro com Jesus. Aí você pergunta assim, pastor, por que experiência real? Porque tem muita gente que vem para a igreja, que participa dos ritos, que participa das religiosidades, mas não teve uma experiência real. Quando eu digo experiência real, meu irmão, é quando você percebe o Espírito Santo do Senhor falando ao teu coração, o Espírito Santo do Senhor mostrando a você que você é pecador, o Espírito Santo do Senhor mostrando a graça que há em Cristo Jesus, e o teu coração começa a arder, e você começa a reconhecer isso, e você se curva, se quebra diante do verbo eterno de Deus. Não é todo mundo que vive numa igreja que tem esse tipo de experiência. Eu digo isso, irmãos, porque eu fui um igrejado durante muito tempo da minha vida. Eu vivi as rotinas, eu vivia as ideias, mas Jesus, intimidade com Jesus, eu passei um tempo em minha vida sem tê-la. Mas louvado seja o nome do Senhor, que em um momento muito especial de minha vida, quando as coisas me foram tiradas, eu estava no fundo do poço. Eu vi um Cristo que estava ao meu lado e eu não conseguia enxergar. E Ele me tirou do fundo do poço e escreveu em minha vida uma nova história. Não é todo mundo que vai numa igreja que tem experiência sobrenatural com o Senhor. Não é porque você participa, não é porque você entende. Não, irmãos. Tem que ser nova criatura. Se não nascer de novo, é só religiosidade. E a base desse nascer de novo está aonde? Está em Jesus ressuscitado. Tem muita gente que se identifica com a teologia, com os ensinos de Jesus. Você pode aprender teologia, você pode aprender a exegese dos textos bíblicos, e esse texto não mexer com você em absolutamente nada. Ser pura e simplesmente conhecimento teológico que não gera vida. Irmão, sabe qual é a principal diferença de uma teologia que gera vida para uma teologia que não gera vida? É do mesmo jeito que um médico legista e um médico normal, comum, que analisa um corpo vivo. O médico legista, que é aquele médico que faz a análise do cadáver, quando ele faz a análise do cadáver, ele não tem cuidado não, ele abre o corpo, porque o corpo está morto, ele só faz descrever, verificar, aqui eu tenho coração, aqui eu tenho fígado, aqui eu tenho pâncreas, e risca, e fecha de todo jeito, depois bota no caixão e vamos embora. Agora o médico de verdade, que cuida de um corpo vivo, ele examina as coisas com cuidado. Ele abre bem direitinho, porque o corpo está vivo e ele respeita a vida. Ele retira um pedacinho, analisa. Quando ele analisa com um coração queimando para que aquela peça não esteja com problema, que esteja tudo bem. Na teologia, irmãos, pode ser do mesmo jeito. Tem gente que estuda os textos bíblicos como um médico legista.
ele não tem mais respeito, ele não respeita a autoridade da palavra, ele tem conhecimento teológico, mas é um conhecimento que não gera vida para a sua alma. E a perspectiva, irmãos, é que você estude a Bíblia, estude a teologia para extrair vida, para que você possa estar mais próximo de Deus, para que você possa ter vida interior, para que o Espírito Santo possa iluminar a tua mente e que você tenha decisões mais acertadas na tua vida. De que adianta você ter o conhecimento da palavra de capa a capa e não conseguir, em Deus, ter a realização de ter intimidade com Ele? Essa é a grande verdade. E o principal fundamento está na ressurreição de Jesus. Nós cremos num Jesus que venceu a morte, Ele está vivo. Nós não tivemos um encontro só com as palavras de Jesus, não. Nós não tivemos um encontro só com um Jesus que nos inspira a sermos bonzinhos. Nós não tivemos um encontro com as lições de liderança de Jesus. Não, irmãos. Nós tivemos um encontro foi com Jesus real, que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor. É um Jesus que está vivo. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios 15. Morreu, como diz as Escrituras, foi sepultado, como diz as Escrituras, mas Ele está vivo e pelo seu Santo Espírito está em nossos corações. Irmãos, se Jesus não tivesse vencido a morte, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse vencido a morte, nossa fé era vã, inútil. O teólogo Berkhoff vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa justificação com Deus não teria ocorrido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos condições de ser novas criaturas, porque o Espírito Santo de Deus não teria descido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos acesso às primícias da vida futura. Por quê, irmãos? Porque com o corpo glorioso que Jesus tem, um dia nós vamos ser glorificados também e ver Deus face a face, Ele face a face, como Ele é. Só chega nesse estágio por causa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. A vitória de Jesus sobre a morte é a nossa vitória que nos garantiu a vida eterna. A ressurreição de Jesus é algo importante, é um ponto principal da nossa fé. Veja o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, ele diz, o qual, esse Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, mas Ele ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. Se somos justificados por Deus, essa vitória da justificação ocorre pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, vencendo a morte. Ele venceu a morte, nós somos justificados por Deus. Filipenses no capítulo 3, nos versículos 10 e 11, o texto diz, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Jesus ressuscitou, é garantia de que um dia nós vamos ressuscitar, se a morte não chegar. O texto diz em 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Como? Mediante a fé. Para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Meu irmão, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 17 até 23. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm.
e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se Cristo não tivesse vencido a morte, nós não teríamos com ele vencido o pecado. Percebe? Versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estariam perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Meu amado irmão, meu amado amigo, entenda isso. A sua vitória se deu quando o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. A certeza da nossa salvação não está no nosso próprio desempenho de santificação. A certeza na salvação está no poder daquele que nos salvou. Ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós somos justificados. Porque ele venceu a morte, nós somos salvos. Porque ele venceu a morte, a graça do Senhor nos alcançou. Porque ele venceu a morte, misericórdia do Senhor para nós. Porque ele venceu a morte, ajuda e perdão para os nossos pecados. Porque ele venceu a morte, você tem para onde ir quando tudo aqui se findar. Esse próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. Foi vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, essas verdades que trazem convicção ao nosso coração, elas precisam ser cantadas, elas precisam ser vividas, elas precisam ser faladas, elas precisam ser expressadas. Antigamente, irmãos, nós tínhamos mais canções que falavam sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma doutrina principal. Há mais de 20 anos atrás, havia uma canção que se cantava nessa igreja que eu achava fantástica. A canção dizia assim: ressuscitou, cheio de poder, glorioso, razão para viver. Cristo vive, cheio de luz. Cristo vive, vivo está meu Jesus. É verdade doutrinária que está saindo das canções. Irmãos, nós tínhamos canções que eram cantadas por pessoas até um certo tempo, que traziam verdades teológicas necessárias para o nosso coração. Tem uma canção de Adibar de Barros que eu acho fantástica. É possível que alguns irmãos conheçam. Diz assim: a vitória é daquele que contempla ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. Essas canções com essas verdades estão sumindo. Sabe quais as canções que estão chegando muito ao nosso coração? Você está sofrendo, você está chorando, ai, 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 ui, 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 coitadinho, mas Deus vai te dar, Deus vai te colocar. Esse tipo de teologia, irmãos, esse tipo de roteiro, esse tipo de discurso está tirando verdades centrais da Bíblia que eram explicadas através das canções. As nossas canções hoje, elas são antropocêntricas. Não é o Senhor Jesus quem está no centro delas, mas são nós mesmos e as nossas próprias necessidades. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. A verdade é essa. E nós precisamos declarar essas verdades, essas convicções. É por isso, irmãos, que tem muito crente dentro da igreja que não tem certeza de salvação, porque colocou a sua fé no afã das emoções.
Quando ele está bem emocionalmente, ele se sente salvo. Quando ele está mal emocionalmente, ele se sente caído, ele se sente excluído. Não é por aí fé não, meu irmão. Fé é convicção assumida. A certeza da tua salvação não vem por causa de que você se arrepiou. A certeza da tua salvação não vem por causa do teu desempenho, porque você trabalha nos ministérios. A certeza da tua salvação vem porque Jesus é Salvador poderoso. Ele venceu a morte. E essa graça nos alcançou, nós a alcançamos pela fé e pelo arrependimento dos nossos pecados. Nós nos apropriamos da obra de Cristo. Essas verdades precisam estar no nosso coração como certeza, como convicção. Não é por causa do teu desempenho, foi o Salvador que te salvou, que é poderoso. Quando o teu coração te enganar, 1 João 3,16, maior é Deus do que o teu coração e sabe todas as coisas. Coloca a tua fé no Senhor Jesus, não só nas suas palavras, não só no seu ensino, mas um Jesus que venceu a morte. Amém? Irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos nesse sentido. E eu gostaria que você saísse com essa verdade afixada em seu coração. Jesus está vivo, ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos paz com Deus. Porque Ele ressuscitou, um dia receberemos um corpo glorioso. Porque Ele ressuscitou, estamos livres da condenação eterna do pecado. Porque Ele ressuscitou, nós sabemos para onde vamos. Porque Ele ressuscitou, o Espírito Santo de Deus opera em nós. Porque Ele ressuscitou, nós estamos livres da condenação eterna. Vamos ficar em pé, vamos terminar orando. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos encerrar na convicção de que Tu estás vivo. É verdade, é verdadeiro, que o Teu Santo Espírito ilumine essas verdades em nossos corações. E que ao invés de medo, nós tenhamos convicção de que somos filhos Teus. E que mais dia ou menos dia, nós vamos Te ver face a face. Eu quero clamar, Senhor, por cada filho Teu aqui nesta noite e me incluir nesta oração. Eu quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, a que a gente faça por prioridade aquilo que é verdadeiramente prioridade. A prioridade é o Senhor em nossas vidas. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero Te pedir, Senhor, pelo desenvolvimento espiritual de cada filho Teu aqui nesta noite. Quero Te pedir, Senhor, que o Senhor os acompanhe, os ilumine, dê segurança e paz. Nessa noite oramos pela Turquia, que recebeu a Tua palavra e que hoje sofre uma forte influência do mundo muçulmano. Meu Deus, meu Pai, ajuda os nossos irmãos da Turquia. Protege eles, meu Deus. Nós clamamos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Irmãos, graça e paz. Deus abençoe vocês.